Namaskar, sou Dadarunditananda. Boa noite, bem-vindos a este webinar. Hoje vamos continuar com o curso de Filosofia Yoga da Nanda Marga e é o capítulo 8. O título é A Prática Intuitiva e a Sua Necessidade. O que é a prática intuitiva? A prática intuitiva seria aquele esforço que a gente faz para se libertar da prisão de Prakriti, das amarras de Prakriti. Essa é a definição filosófica. A gente pode pensar como prática intuitiva a meditação, práticas de yoga e várias outras práticas auxiliares que podemos fazer durante o dia, durante as 24 horas que nós temos, para aumentar o reflexo da consciência. Então, na verdade, nós temos 24 horas para fazer práticas. Se nós pensamos que fazemos meditação, por exemplo, 2 vezes por dia, por uma meia hora, dando um total de 1 hora, ainda tem outras 23 horas. Se só esses 30 minutos que a gente faz será considerado como prática intuitiva, a gente está fazendo muito pouco. Por isso, tem tantas outras práticas para fazer durante o dia, que podem incluir a prática de asanas e uma prática muito importante que é a prática do Brahmacharya ou do Madhuvidya. É quando, antes de fazer uma ação, a gente cria na nossa mente a ideação cósmica, ou a ideia que quem está realmente fazendo a ação não somos nós, ou o nosso Aham, ou Mahat, mas quem está fazendo a ação é a consciência cósmica. Se nós conseguimos fazer bem essa prática, é uma prática que pode ser feita durante várias horas do dia. E uma outra coisa, manter a mente com a ajuda do mantra pessoal, manter a mente sempre elevada, sempre pensando ao máximo na consciência cósmica. Nós, seres humanos, queremos nos libertar das amarras de Prakriti. Então a pergunta é possível? Porque se não for possível, é uma perda de tempo todas as práticas que a gente está fazendo. A ideia aqui é que é possível, e mesmo a nível cósmico, Saguna Brahma, que estava no estado sob a influência de Prakriti, através do sadhana, se libertou da influência de Prakriti. Do mesmo modo, a consciência unitária pode se libertar da influência de Prakriti através da prática do sadhana. Prakriti está sempre exercendo influência sobre a consciência, usando seus 3 princípios, que são Sattva-guna, Rajaguna e Tamaguna. Mas, através da prática de sadhana, o ser humano está movendo do denso para o sutil. Esse movimento do denso para o sutil acontece por causa da prática de sadhana. Como é essa prática? Normalmente a mente está trabalhando com os 10 órgãos. A gente vê as coisas, ouve, está sempre direcionado ao mundo externo, sempre fazendo coisas. Inicialmente a mente está nesse estado, um estado mais externo. Quando iniciamos o processo de sadhana, a primeira parte é retirar a mente dos 10 órgãos. Retirando a mente desses órgãos, a gente
consegue levar a mente até o Chitta. E depois a gente retira o Chitta no Aham. E é a primeira parte, depois do Aham até o Mahat. Se nós conseguimos fazer isso, do Chitta para o Aham, do Aham para o Mahat, o Mahat individual, quando o Aham não está mais, o Mahat individual, que seria o eu individual, e o eu cósmico se unem. Esse é um estado de Samadhi. Este Samadhi se chama Savikalpa Samadhi. A primeira parte, ou seria o estágio inicial, é quando Chitta se retrai no Aham. É como o Chitta se dissolve no Aham. É a primeira fase para a gente ir na direção interior. Então, quando estamos fazendo sadhana, essa seria a primeira parte. Retrair de Chitta para Aham Tattva. E depois, primeiro foi de Chitta para Aham Tattva, depois de Aham Tattva para Mahatattva. Então é a segunda fase. Retrair de Aham Tattva para Mahatattva. Então, no processo do sadhana, retraindo dos 10 índriyas, vai ao Chitta, do Chitta para o Aham Tattva, do Aham Tattva para o Mahatattva. Aí temos o sentimento de eu, puro sentimento de eu. E nesse momento, como o Mahatattva não está mais limitado pelo Aham Tattva, o Mahatattva individual e o Mahatattva cósmico se unem, ficam um. Esse é o Savikalpa Samadhi. Aqui, o puro sentimento de eu individual é indistinguível do eu cósmico. E esse é o Savikalpa Samadhi, um estado muito elevado. Mas não é o estado final. Não é esse o desejo de Saguna Brahma. O desejo de Saguna Brahma é que todos os seres sejam libertados da influência de Prakriti. No estado de Savikalpa Samadhi, ainda está sob a influência de Prakriti, porque está no estado de Saguna Brahma. Tem que ir ao estado de Nirvikalpa. E o que acontece no Nirvikalpa? O Aham Tattva se retraiu no Mahatattva e o Mahatattva se retrai na consciência unitária. Quando a consciência unitária não está mais limitada pelo Mahatattva, pelo eu, a consciência unitária se une à consciência cósmica. Quando a consciência unitária se une à consciência cósmica, aí é o estado de Nirvikalpa Samadhi. Então, Nirvikalpa Samadhi, o Mahatattva se dissolve na consciência unitária. Todo esse trabalho não é tão fácil. Por que não é fácil? Temos a consciência unitária. A consciência unitária está sob a influência de Prakriti. Aí temos a pergunta. Nesse caso, a consciência unitária seria sob a influência da Prakriti unitária? Ou seja, teria, como tem uma consciência cósmica e tem Prakriti, Purusha e Prakriti, a nível de consciência unitária, teria uma consciência unitária e uma Prakriti unitária? Realmente não, porque Prakriti está agindo em todos os lugares, sempre está agindo. Só tem a Prakriti infinita. É a Prakriti infinita que cria a consciência unitária, porque
influenciando a consciência, a Prakriti infinita cria a mente, Mahatattva, Ahamtattva, Chitta, e é isso que limita a consciência, criando a consciência unitária. Então a nossa luta é contra essa Prakriti infinita, porque não existe uma Prakriti unitária. Existe uma consciência unitária, várias consciências unitárias, todas as consciências unitárias estão sob a influência de uma Prakriti, que é a Prakriti infinita. A mente unitária, a nossa mente individual, foi criada por Prakriti. Então, Prakriti, influenciando a consciência, criou a mente. E Prakriti é muito inquieta, está sempre trabalhando, sempre fazendo algo. Então, o resultado é que a nossa mente também é muito inquieta, está sempre em movimento. Prakriti é essa energia que está sempre querendo modificar a consciência e vai modificando cada vez mais, cada vez mais. Então, está sempre trabalhando, sempre fazendo, muito inquieta, criando a nossa mente que tem essas características de inquietude, de estar sempre muito ativa. Por isso, durante a meditação, o que a gente quer fazer? A gente quer concentrar a mente, porque a mente está sempre indo em todas as direções. Um ponto filosófico: todos conhecem a natureza inconstante e mutatória da mente. A mente está sempre mudando, não tem constância. Resultado de Prakriti, da ação de Prakriti. Por isso que a mente é assim. Então é normal, às vezes nos preocupamos, por que a minha mente é assim tão agitada, tão inquieta? É normal. Com a ajuda da consciência, ou seja, pensando na consciência, meditando na consciência, a gente recebe a influência da consciência. A consciência como é? Pura, pacífica, calma, paz infinita. Quanto mais influência da consciência, mais vamos experimentar paz e tranquilidade. Quanto mais a influência de Prakriti, mais a mente vai ficar inquieta, mais disturbada. Agora faço uma pergunta para vocês. Aí está. Escolher a afirmação errada. 5 afirmações. A primeira, o sadhana significa liberar-se de Prakriti. Essa está certa. A outra, o processo que conduz à libertação é gradual. Sim, é gradual. Fazendo sadhana e tudo, o progresso vem pouco a pouco. Não é que imediatamente chegamos à libertação. Gradualmente vamos libertando-nos de Prakriti. A terceira, primeiro devemos retrair de Chitta para Ahamtattva. Ok, talvez tenha um pouco de confusão aí, porque tem a parte dos órgãos, dos 10 índrias. Mas, na verdade, os 10 índrias estão na Chitta, relacionado com Chitta. Por isso, essa é uma afirmação correta. A quarta, eu sou ele, é o Nirvikalpa Samadhi. Não, é o Savikalpa Samadhi. Esta é a afirmação errada. E o Nirvikalpa Samadhi é o estado mais elevado, sim. Ok. Então, um pouco aí, 33% de 66% escolheram a que não é realmente a errada. Só 33% conseguiu. Tudo bem. Vamos fechar aqui. Ok. A mente. A mente
No início está muito agitada. Olha a vibração assim, tão agitada, não? Mas quando passa do Chitta para o Aham, já é uma vibração menos agitada. E quando consegue ir mais profundamente ainda no Mahat, aí a mente já está muito mais tranquila. E enquanto se move nessa direção, aumenta a influência da consciência. E a consciência é Purusha. E nessa direção aqui, aumenta a influência de Prakriti. Em Chitta, a influência de Prakriti é muito mais forte. Em Mahat, a influência de Purusha é mais forte. Um outro ponto, a concentração mental não é senão que a sadhana, ou prática intuitiva, que liberta a consciência unitária da influência de Prakriti. Como eu dizia, quando a mente se concentra mais e mais, vai saindo da influência de Prakriti. Prakriti leva a mente a abrir mais para fora. Concentração leva a mente mais para dentro. Então, mais concentração, a gente está tirando a mente de Chitta, indo para Aham-tattva, indo para Mahatattva. Isso é o sadhana. Por isso, com as técnicas de meditação, nós experimentamos uma concentração maior. Mais a gente consegue concentrar durante a prática, mais profundo a gente consegue ir. Podemos mesmo dizer que a concentração da mente é sadhana. E essa concentração liberta da influência de Prakriti. O máximo de concentração que a gente conseguir, a gente vai estar no Mahatattva. Quando fazemos a primeira lição, que se chama Ishvara Pranidhana, na primeira lição, a primeira parte da lição seria remover a mente do mundo externo. A mente dentro, nós vamos retrair a mente. E esse processo, ou esse caminho de retração, inicia normalmente do primeiro chakra. Depois que a gente retraiu do mundo externo, e depois que concentramos no primeiro chakra, retraímos do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, quarto para o quinto, quinto para o ponto da mente, e depois vamos ao nosso Ishta Chakra, ou seja, o chakra de concentração. Quando fazemos todo esse processo, o que a gente está fazendo? Estamos retirando a mente dos 5 fatores fundamentais. Essa primeira parte da primeira lição se chama Bhuta Shuddhi. Bhuta Shuddhi, a gente está retraindo a mente dos 5 fatores fundamentais. Trouxemos a mente até o Ishta Chakra. Depois a gente vai fazer o que se chama Asana Shuddhi. Ou seja, a mente se concentra em um ponto no Ishta Chakra. Aí, a próxima etapa seria o que nós chamamos de Chitta Shuddhi. Ou seja, retirar a mente da Chitta,
Retiramos a mente de Chitta para o Aham Tattva. Naquele momento, iniciamos com o mantra. E o mantra normalmente está dizendo que eu sou aquele ou aquela consciência cósmica. Eu sou ele. Isso é a ideação do Savikalpa Samadhi. Então, o máximo da concentração não nos anula, ou seja, o eu continua. Eu é relacionado com Mahatattva. Então, através dessa lição, nós conseguimos retirar do Aham Tattva até o Mahatattva. Agora, o Mahatattva, eu individual, e o eu cósmico ficam indistinguíveis. E esse é o processo ou este é o estado de Savikalpa Samadhi. Estou vendo uma pergunta aqui. Ok, a pergunta é essa. Os diferentes padrões ondulatórios entre Chitta e Mahatattva têm a ver com os padrões de frequência detectados nos eletroencefalogramas? Exemplo, ondas delta, beta, alfa. É claro que dependendo do estado de concentração mental, o cérebro vai emitir ondas diferentes. Eu não sei se podemos dizer que a onda alfa é relacionada a um deles, ou ao Chitta, ou ao Aham Tattva, ou ao Mahatattva. Então, precisa fazer experimentos e ver se uma pessoa que consegue chegar ao estado de Savikalpa Samadhi, que tipo de onda está emitindo. Se a pessoa está num estado de concentração grande, está no Aham, que tipo de onda está emitindo? Eu não sei se tem uma correspondência direta, mas o que eu posso dizer é que, dependendo do nosso estado de concentração mental, as ondas vão variar. Por exemplo, uns meses atrás estive visitando uma pessoa que tinha uma máquina simples, um instrumento muito simples que a gente punha na cabeça, tinha também uma coisa que tocava aqui e captava as ondas mentais. Então eu experimentei com várias ideações o efeito das ondas, por exemplo, com a ideação da segunda lição, como que eu conseguia, se eu conseguia concentrar melhor como era a onda, se eu concentrava menos como era a onda. Mas uma correspondência direta entre o que eles chamam de onda alfa ou onda beta, com em que estado de concentração a pessoa está, eu não sei se tem uma correspondência direta. É da fazer mais pesquisas para ver. Sobre o sono, emergimos no Aham Tattva quando dormimos? Não necessariamente. Quando dormimos, ainda estamos, o Chitta ainda está ativo. Mesmo que a gente durma profundamente, ok, pode acontecer se a gente dorme muito profundamente que a gente vai ao Aham Tattva. Mas normalmente os sonhos e tudo isso está acontecendo no Chitta. Enquanto tiver forma e ação, tudo isso está acontecendo no Chitta. Num dormir muito profundo, talvez o Chitta se dissolve e
se dissolve no aham, ou seja, fica suspenso. Mas não sempre. Nós queremos a libertação de Prakriti. E Prakriti tem essas duas partes. A parte que libera e a parte que mantém a mente subjugada. O que é interessante, porque normalmente Prakriti está querendo levar a gente ao denso. Essa é a característica de Prakriti. Fazer a consciência mais densa. Mas o que acontece na fase de retorno? Na fase de retorno, a consciência está ficando mais livre. Então, o que Ananda Murti diz é que Prakriti deve ter entrado em um acordo com Purusha, que na fase de retorno, Prakriti libera a consciência. Então, de uma parte, Prakriti está, digamos, escravizando a consciência, e da outra parte, está liberando. Então, tem essas duas partes, Vidyamaya e Avidyamaya. Nós temos que usar Vidyamaya se queremos aumentar a influência da consciência. Se nós deixamos que a Vidyamaya inicie a agir na nossa mente, então fica mais difícil. E o sadhana, como eu disse antes, é um combate constante contra esta Prakriti infinita. Como fazer? Temos que ter a ajuda da consciência. Sem a ajuda da consciência infinita, vai ser impossível. Por quê? Prakriti infinita. Como superar Prakriti infinita? Ajuda da consciência infinita. Por isso, verdadeira sadhana é concentração na consciência cósmica. Todo um processo para conseguir concentrar na consciência cósmica. Como a gente pode fazer isso? Precisa de uma ajuda. De quem? Vamos ver daqui a pouco. Mas no processo de sadhana, o que pode acontecer? Estamos indo além da influência de Prakriti. Podemos adquirir poderes. Poderes, como são além da influência de Prakriti, são poderes sobrenaturais. O que fazer com esses poderes? Ou é bom ou não ter esses poderes? E usar esses poderes, é bom ou não? O que acontece aqui? A consciência é pura, infinita. O poder, o que é? É usar uma energia. Energia está relacionado com Prakriti e não relacionado com consciência. No momento que usamos os poderes, estamos indo sob a influência de Prakriti. Mais uma pessoa usa os poderes sobrenaturais, mais vai sob a influência de Prakriti. Então, o que aconteceu? A pessoa conseguiu os poderes porque estava se liberando da influência de Prakriti. Mas no momento em que iniciou a usar, foi mais sob a influência de Prakriti. Então, esses poderes atraem a influência de Prakriti. E não servem para nada. Por quê? Por exemplo, se eu tenho poder e uso esse poder para o que eu penso que é uma coisa boa. Por exemplo, uma pessoa está doente e eu uso o poder para curar a pessoa. O que acontece? Se nós analisamos de um modo amplo e filosófico, vemos que a pessoa talvez
ou mais provavelmente está doente, por culpa de um samskara. Uma outra coisa, quando as pessoas não estão bem, iniciam a pensar mais profundamente. Então, uma pessoa, por uma doença, pode iniciar a buscar a vida espiritual ou a prática espiritual. Então, no final, essa doença, que é eliminar um samskara, e que também pode levar essa pessoa a pensar mais profundamente, eu, com poder, estou removendo. Na verdade, em vez de fazer um serviço, é o contrário. E muitas pessoas, quando obtêm poder, usam porque querem ser admirados, ter fama, ser conhecidos, respeitados. Se pode dizer mesmo que usar os poderes é um desafio a Deus, porque é como se eu estou pensando, ah, Deus, você está fazendo tudo errado, deixa eu corrigir. E cada ação que a gente faz tem uma reação. Usar um poder é uma ação que tem um grande efeito. Aí a reação também vai ter um grande efeito. Então, no fim, o melhor é não pensar, não usar esses poderes, nem querer ter. Manter a mente sempre concentrada na consciência. Faço uma outra pergunta para vocês aqui. Escolher a afirmação correta. Qual é a correta? Podemos alcançar a libertação sem um guru? Estamos na prisão. Para alcançar a libertação, temos que ter uma ajuda externa. Somente alguém que está livre nos pode libertar. E o guru é que liberta. Então, essa está errada. Depois de aprender a prática, não temos a necessidade de guru. Na verdade, aprendemos, mas é muito difícil. A prática é muito difícil, precisa sempre a ajuda do guru. A outra, o guru é Nirguna Brahma, que assume a forma humana. O guru é Saguna Brahma, porque Nirguna Brahma não tem nenhuma variação, tá? Além da influência de Prakriti. Nirguna Brahma não é nem consciente de si mesmo, porque essa consciência de si mesmo é criada por Prakriti. E Nirguna Brahma está livre de Prakriti, então não tem nem consciência de si mesmo. Nem está pensando no ser humano e nem está pensando em ser guru. Então, essa afirmação é errada. O guru é Saguna Brahma, que assume a forma humana. Aí seria certo. Número 4. É impossível conseguir a libertação sem um guru. Essa está certa. Sem a ajuda de alguém que está livre, é impossível ser livre. E a última, é melhor ter vários gurus para aprender melhor. Não, tem gente que pensa assim, mas na verdade nós estamos movendo em direção ao unidade. Um guru nos vai levar até lá. Se nós vamos aqui, um dia lá, a mente está muito dividida, não tem concentração. Não vamos chegar em nenhuma parte. Estou vendo aqui alguma pergunta. Ajudar uma pessoa prestando serviços não teria o mesmo peso de ajudar utilizando o poder em forma de energia? O que muda em ajudar uma pessoa no mundo físico, sendo médico ou usando poderes? É bem diferente.
Nós temos sempre que agir no mundo. Agir como? Como agimos? Aumentando o reflexo da consciência, seguindo as leis de Prakriti. São esses dois pontos. Quando nós usamos os poderes, o que a gente está fazendo? A gente está alterando a lei de Prakriti, indo contra a lei de Prakriti. Na verdade, estamos mudando o curso natural. Por exemplo, a natureza, tudo se move segundo as leis de Prakriti. Então, uma pessoa ficou doente. O que está acontecendo? O samskara da pessoa fez a pessoa ficar doente. Agora nós somos médicos, então vamos ajudar a pessoa, vamos dar remédios e tudo. Nós estamos agindo segundo a lei de Prakriti. Estamos dando remédios que vêm, tudo está seguindo a lei de Prakriti. No momento em que eu uso um poder sobrenatural, eu vou contra a lei de Prakriti. Falamos de guru, ou mestre espiritual. A primeira coisa, como alcançar a libertação. Para alcançar a libertação, vamos precisar de ajuda de alguém que está livre. E esse alguém que está livre é o Mukta Purusha, que nós vimos em uma classe anterior. O Mukta Purusha alcançou a libertação e decidiu de novo retornar sob a influência de Prakriti por um período determinado e durante esse período ajudar outros seres a alcançar a libertação de Prakriti. Esse é o Mukta Purusha. E o Mukta Purusha é que é o Guru. Guru, a palavra Guru seria alguém que remove a escuridão, remove o véu que não deixa que a gente possa ver a verdade absoluta. O primeiro trabalho do Guru é ensinar o sadhana, a técnica especial, o modo de pensar para libertar do domínio de Prakriti. E sem essa ajuda de uma pessoa que já está livre, não é possível que podemos nos libertar da influência de Prakriti. Aquele que se encontra aprisionado não poderá libertar outros. Então, o Guru tem que estar livre, tem que ser um Mukta Purusha. Filosoficamente, o Guru seria Nirguna Brahma ou Saguna Brahma. Como eu expliquei antes, Nirguna Brahma não está nem aí para a gente, está lá no seu estado de consciência pura, infinita. É Saguna Brahma que está tendo esse desejo de libertar todo mundo, de levar todo mundo até Nirguna Brahma. Para fazer isso, Saguna Brahma pega ou assume uma forma humana. Por quê? Porque através da forma humana ele pode ensinar os outros seres humanos como alcançar a libertação. Por isso, esse é o método, o sistema que Saguna Brahma usa. Usa uma forma humana para poder transmitir o método de como alcançar Nirguna Brahma. E é difícil encontrar um Mukta Purusha, também chamado Sadguru. Imagina, no nosso planeta tem 7 bilhões de pessoas. Dessas 7 bilhões,
Quantas entraram em contato com o Mukta Purusha? Um número muito pequeno em relação a toda a população do planeta. E qual é o segredo, ou qual o método para encontrar esse Mukta Purusha? Primeiro, a gente tem que entender que não estamos livres. No momento em que entendemos que não estamos livres, vem o desejo de libertação. Quando aquele desejo vem na mente, é o momento justo. É o momento adequado, o momento certo. O Mukta Purusha aparece na nossa vida. Essa é a fórmula. Quando tem o desejo de libertação, aparece Mukta Purusha. Quais são as características de um grande mestre, de um grande preceptor? Às vezes, as pessoas são atraídas pelos poderes. Vem uma pessoa que tem poderes e pensam, ah, sim, é uma grande pessoa. Mas, na verdade, não. Mesmo que o Mukta Purusha seja uma pessoa emancipada, livre, e tenha todos os poderes, não é isso que ele usa para atrair os discípulos ou para atrair as pessoas que têm o desejo de libertação. Então, ter esses poderes sobrenaturais não é qualidade suficiente para um grande preceptor. E se nós vemos uma pessoa que está usando esses poderes para atrair os discípulos, imediatamente devemos pensar, esse ou essa é uma pessoa da evitar. Continuando com características de um grande preceptor. Um grande preceptor é livre dos 6 inimigos e das 8 amarras que nós vimos antes, e vamos fazer uma revisão agora, e vive usando Vidyamaya, que seria Vairagya e Viveka. Vairagya, o uso adequado de todas as coisas. Viveka, aquela capacidade de diferenciar entre o bem e o mal. Revisando os 6 inimigos, quais são? Kama, desejo por coisas materiais. Krodha, ira, não conseguir controlar a ira. Lobha, avareza, sempre querendo mais, querendo mais. Moha, atração pelas coisas. Mada, orgulho. E Matsarya, inveja. E recordando as 8 amarras, Laja, vergonha. Vergonha nos amarra. Por exemplo, nós queremos fazer alguma coisa e não fazemos. É como se estamos amarrados. Bhaya, medo, mesma coisa. Grina, ódio, também. Ódio nos cega. Shanka, dúvida. Kula, orgulho do prestígio de família. Uma pessoa muito orgulhosa da própria família também está cega e não consegue fazer as coisas que deve fazer. Em muitas culturas que têm uma tradição antiga, por exemplo, tem esse Shila, orgulho da própria cultura. Eu vi uma vez um filme da Índia, e nesse filme mostrava a sociedade muito tradicional deles. E tinha um indiano que estava vivendo nos Estados Unidos e voltou para a Índia. E quando ele voltou lá, na vila dele, se reuniram todos os anciões e diziam, você está chegando nos Estados Unidos, eles têm uma tecnologia avançada, mas a nossa cultura é muito mais profunda. Mas
no desenvolver desse filme, mostrou o efeito dessa divisão de castas na sociedade, que quanto problema estava criando para as pessoas. Então, eles, com esse orgulho da própria cultura, não viam as situações que estavam sendo criadas. Então, mantém as pessoas a um nível de desenvolvimento como paradas no tempo. Mana, vaidade. Jugupsa, hipocrisia. Então, essas são as 8 amarras externas. Bem, vou ver as perguntas que tem aqui. A primeira: e quando observamos nossa intuição, seria um poder sobrenatural? Não necessariamente. O intelecto é uma capacidade mental e a intuição também. Só que a intuição é uma capacidade mental de um nível mais profundo da mente. Mas a intuição também está funcionando segundo as leis de Prakriti. Uma outra pergunta. Pode-se dizer que uma criança que nasce num ambiente em que os pais já encontraram o guru, já nasceram com esse enorme desejo de se libertar? Claro que é uma vantagem uma criança nascer numa família que já está seguindo um guru. Mas se nós vamos ver, muitas vezes a criança de uma família que está seguindo o guru vai em uma outra estrada e não está buscando a libertação. Mas, claro, tem um certo samskara que fez com que aquela criança nascesse naquela família onde tem já um contato com o guru. Mais um ponto aqui, que a prática intuitiva, ou seja, o sadhana, terá que ser aprendida de um grande preceptor, Sadguru. E a emancipação poderá ser conseguida com a sua prática sistemática. O que seria? Não basta encontrar o guru. Digamos no caso da criança que nasceu numa família já em contato com o guru, mas essa criança não pratica o sadhana. Ou seja, tinha um bom sanskara para nascer ali, mas não praticou o sadhana de uma forma sistemática. Não vai mover em direção à libertação, a não ser que inicie a praticar o sadhana. Não é suficiente encontrar o guru. No momento em que se encontra, temos que seguir as instruções muito sistematicamente para conseguir o resultado. Mesmo que, no fundo, a graça do guru é o que importa. Ok, faço uma outra pergunta para vocês. Qual a afirmação correta? Um grande mestre é aquele que mostra os poderes para atrair o discípulo. Não. Aquele que nos liberta com um só olhar. Muita gente quer isso, mas não é. Simples e vive seguindo Vivek Vairagya. Sim, porque um guru é um exemplo vivo para os seres humanos. Então, um guru que vive só demonstrando poderes e tudo, não está sendo um exemplo para os discípulos. Então, o guru vive de um modo simples, como devem viver todos os discípulos. E segue Vivek Vairagya, ou seja, usa Vidyamaya para dar o exemplo de como devem viver os seres humanos para chegar à libertação. É aquele que faz grandes discursos e fica muito famoso? Não. Aquele que nos leva à libertação sem nenhum nosso esforço? Não. Sadhana quer dizer esforço.
temos que fazer sadhana. Sadhana sempre vai ter obstáculos e vai ter problemas. Muitos obstáculos vêm dos samskaras. Na verdade, vencendo esses obstáculos, estamos esgotando os samskaras. E esse avidya maya, esses 6 inimigos e essas 8 amarras, no livro, são comparados com um inquilino que está vivendo numa casa por muitos anos. Então, esse avidya maya está vivendo na nossa mente por muitos anos. E chega um momento que a gente quer se livrar desse avidya maya. E esse inquilino não sai facilmente. A gente tem que trabalhar muito para expulsar esse inquilino da casa. E o mesmo, temos que enfrentar todos estes obstáculos e problemas para remover esse avidya maya. E muitas vezes a gente está fazendo sadhana por muitos anos e a gente ainda vê em nós esses inimigos agindo e essas amarras, mas pouco a pouco vamos nos libertando. Tantos seres humanos no planeta, não tantos chegam ao Guru. Precisa fazer um próprio esforço para conseguir o Guru. E precisa fazer um esforço para seguir o Guru, para fazer o sadhana. E é importante começar o mais cedo possível. E é um trabalho para a vida inteira. Não é que a gente encontrou o Guru, faz um pouco de meditação e pronto. Não, é a vida inteira. E quando encontramos obstáculos, vamos ver, os obstáculos ocasionados pela sadhana deveriam ser vistos como um bom sinal, pois eles indicam que a influência de avidya maya está começando a diminuir. No momento em que estamos enfrentando obstáculos, é bom, o obstáculo nos ajuda. Agora, um resumo. Nós falamos do sadhana, que é o esforço para conseguir a libertação. Falamos do Savikalpa Samadhi, que é quando conseguimos retrair do Chitta ao Aham, do Aham ao Mahat, eu individual se une a eu cósmico. Então, Savikalpa Samadhi ainda tem eu. O estado final é o Nirvikalpa, quando o Mahatattva se une à consciência unitária, a consciência unitária se une à consciência cósmica. Para tudo isso, precisamos de um guru e vimos as características do guru. Como encontrar o guru? Tem que ter um grande desejo para a libertação. Encontramos o guru. Iniciamos a praticar e temos obstáculos, e não é mal. E isso é a nossa tarefa para toda a vida. O título era a Prática Intuitiva e a Sua Necessidade. E vamos ficar por aqui. Obrigado por participar a este webinar. E uma boa noite para todo mundo. E namaskar.